Bom dia, amados. Vamos hoje concluir, o nosso estudo sobre o livro do Apocalipse. Estamos aqui agora já no finalzinho do livro, no capítulo 22, e leremos então dos versos 6 a 21. Diz assim a palavra de Deus: Disse-me ainda: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas, e quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse: vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras desse livro. Adora a Deus. Disse-me ainda: não cele as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus esteja com todos. E assim conclui-se então o livro do Apocalipse. Nós compreendemos então o livro do Apocalipse é o livro especial que fecha com chave de ouro toda a Bíblia, todo o fechamento das Escrituras. E sem essa revelação dada no Apocalipse, as Escrituras seriam incompreensíveis e incompletas. Então, somente com esta revelação é que nós conseguimos compreender exatamente muitas das coisas que as Escrituras nos falam. Por exemplo, a certeza da vitória de Cristo, a certeza da igreja vencedora, o novo céu e a nova terra, o significado da árvore da vida, que nós vimos lá em Gênesis, o significado da serpente em Gênesis, como Satanás, e outras coisas, como a certeza da vida eterna e a certeza absoluta da morte eterna para os ímpios. Então, isso são coisas que só o livro do Apocalipse nos permite. Por isso a importância desse livro concluir, então, os 66 livros da nossa Bíblia, não é certo? Dessa coleção de livros, que formam, então, as Sagradas Escrituras, os livros canônicos da Sagrada Escritura. Dos 66 livros canônicos. Então, vejamos lá. Nós já vimos nos capítulos anteriores toda a revelação, o novo céu, a nova terra, a certeza da vitória, a vinda de Cristo, tudo isso já foi descrito lá nesse livro do Apocalipse, nessa crescente de repetição de fatos que se repetem, para fixar bem na memória de todos aqueles que leem
Então agora ele vai chegar aqui na sua conclusão. Terminada essa revelação, não é? Quem fala isso aqui agora, não é? É o anjo dizendo: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Bom, aqui a glória das cenas celestiais já chegou ao fim. O anjo aqui vai afirmar agora categoricamente a veracidade e a benignidade e a confiabilidade destas palavras. É a confiabilidade da Escritura que ele está testificando aqui. É interessante que Deus envia o seu anjo a João para mostrar aos servos aquilo que viria a acontecer, e aqui Jesus também é chamado de enviado, o que só isso é o fato de atestar a sua própria divindade, porque ele é e... não é? Então fica evidenciado aqui, com clareza, quando ele fala da veracidade dessas palavras, da testificação dessa palavra, fica evidenciado que quem de fato é o autor do livro é Deus, está certo? Deus como autor do livro. E João, o que é? Foi um instrumento apenas da escrita nas mãos do Senhor. Nós poderíamos dizer então que Deus é o autor primário e João o autor secundário. Do ponto de vista humano, né, as coisas aqui profetizadas parece para nós sempre que foi sempre adiado essas coisas. Mas sobre a perspectiva de Deus, as coisas já aconteceram, estão acontecendo e a consumação dos tempos é iminente. Se nós analisarmos o livro do Apocalipse na história, nós veremos que grande parte, a maior parte das profecias já aconteceram, já se realizaram. Diga-se passagem, grande parte lá no primeiro século ainda. Mas agora nós temos ainda a consumação disso. E temos que saber que a consumação é iminente. Por quê? Porque quando os pecados deste mundo, do mundo ímpio, alcançam os céus, quando não há mais espaço para pecado adicional entre céu e terra, a taça da ira transborda, e aí é o fim. Então, a decadência do mundo é uma coisa natural, é uma coisa programada, é uma coisa que vai acontecer, está acontecendo, e em breve é só olhar o mundo e enxergar o que está acontecendo. Nós não sabemos a data, não sabemos quando vai acontecer, não sabemos, porque isso não nos é permitido, não é? Mas Jesus também disse para nós olharmos os sinais do tempo. Observem os sinais do tempo. E nós temos que estar atentos a isso. Isso nos leva a nos prostrar cada vez mais diante de Deus, esperando a volta iminente do Senhor Jesus. Eis que venho sem demora. Jesus está falando isso. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Ora, essa citação que o anjo faz das palavras do Senhor, ou aqui até pode ser uma própria afirmação de Jesus Cristo, onde ele mesmo esteja falando aqui para João. A palavra aqui, sem demora, mostra como nós, da comunidade cristã, devemos viver, sempre na expectativa iminente da volta de Jesus. Ninguém sabe dia, a hora, mas cada geração deve estar desperta, atenta, como se a vinda do Senhor fosse agora, fosse daqui a 1 minuto. Interessante que os primeiros cristãos celebravam a ceia, e sempre que eles celebravam a ceia, eles concluíam com oração, e a oração deles sempre terminava com a palavra Maranata, que significa, vem Senhor Jesus, não é isso? Eles sempre concluíam com Maranata. Por quê? Eles sabiam que Jesus, o anfitrião da mesa, Jesus é o anfitrião da ceia, tá certo? Estava espiritualmente presente, mas eles sempre desejavam a volta física de Jesus.
E é o que nós esperamos também, não é isso? Então, sempre que nós celebrarmos a ceia do Senhor, devemos ter em mente isso, que a presença do Espírito, a presença de Jesus no nosso meio, nos incita na ceia, não apenas como memória, mas saber que é um anseio nosso da igreja que Jesus volte logo. E o mundo vai estar chegando num ponto de impiedade, de iniquidade, que o cristão não tem alternativa a cair do joelho e clamar a Deus: Senhor, volta logo, porque não é mais possível viver aqui. Ou não é isso que está acontecendo? Quando observamos as coisas, o mundo está muito feio. O mundo já não é mais o mesmo. O mundo mudou, não é isso? E Jesus então precisa voltar logo. E voltará, com certeza. Essa é a certeza que o livro nos traz. Também é interessante que esse versículo que nós acabamos de ler traz a sexta bem-aventurança, que é, na verdade, a repetição da primeira bem-aventurança lá no capítulo 1, verso 3, não é? Que diz o quê? Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. O que significa isso? Que a palavra de Deus deve ser guardada, não escondida, não é no sentido de guardar como muita gente faz, né? Pega a Bíblia e esconde, guarda, muito bem, põe no cofre, não quero que estrague. Não é esse o sentido, mas no sentido de guardar as palavras da Bíblia, as palavras no seu coração, na sua mente e coração, guardar bem, não é? Estar presente, ela estar presente o tempo todo em nossas vidas. O que significa isso aqui? Significa que essas profecias do Apocalipse, tudo o que foi revelado aqui no Apocalipse, não foram escritas apenas para satisfazer a nossa intelectualidade, não é? A nossa curiosidade intelectual, para esclarecer as coisas, mas foram escritas para que a igreja seja capaz de viver dentro da vontade de Deus, guardando as palavras do livro, mesmo diante de todas as perseguições e sofrimentos que isso possa causar. A palavra de Deus, ela não veio para ser apenas fonte de consolo. O próprio Jesus Cristo diz que isto é uma espada, e ele traz, certo? Divisão até entre pais e filhos, se for o caso, porque ela é eficaz, ela faz diferença, onde ela entra, ela provoca a transformação. Esta é a palavra de Deus. Então, para a igreja viver dentro da vontade de Deus, guardando a Bíblia, não é isso que foi feito, e para manter a igreja vigilante e constante, tá certo? Mesmo que seja das piores perseguições. Acabamos de ver um estudo sobre a carta de Pedro aqui. Não é isso? Que fala basicamente isso. Como o crente deve encarar o sofrimento, as perseguições, as dificuldades do mundo, não é? Neste mundo haveremos de ter aflições. Essa é a promessa de Cristo. Essa é a promessa de Cristo. Mas ter bom ânimo. Por quê? Porque Ele está junto com a gente. É Ele que nos leva, é Ele que nos conduz, é na mão dEle que nós devemos caminhar. E por isso, o próprio Paulo vai nos dizer lá em Coríntios o quê? Devemos viver diante da dificuldade, entristecidos, mas sempre alegres, porque nós sabemos o que nos espera. Nós sabemos a promessa de Jesus e a promessa de Deus haverá de se cumprir na vida do eleito. Então, essa bem-aventurança quer dizer para aquele que guarde bem essas palavras, põe no coração, põe na sua mente e fica repetindo. A palavra de Deus tem que ser lida, relida, porque por mais que nós consigamos memorizá-la e entendê-la, tá certo? Nós somos incapazes de manter essa memória ativa. Por isso nós temos que ler a palavra de Deus diariamente, para que a gente sempre esteja com ela
bem viva na nossa cabeça, não é? Eu, João, sou quem ouviu e viu essas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Que João se identifica como autor do livro, como aquele que escreveu, né? E que foi testemunha daquilo que ouviu, viu e ver todas essas revelações. Portanto, o que João está dizendo aqui é o seguinte: isso não é fruto da minha imaginação, mas de fato de uma revelação de Deus. Eu vi e ouvi, não é imaginação. Então, quando João descreve essas revelações, é interessante aqui que ele se ajoelha diante do anjo, diante dessa revelação. E tem aqui a intenção do que? Ele confessa aqui que ele teve a intenção do quê? De adorar o anjo, ele se prostrou diante do anjo. Agora vamos analisar o fato. João, o discípulo amado, aquele que teve toda a revelação dada por Jesus Cristo, que conhecia perfeitamente a vontade de Deus, que conhecia toda a Escritura, porque ele também era judeu, que teve a maior das missões de Jesus, quando Jesus entrega a sua própria mãe para que ele cuidasse. Esse João, tão esperto, tão inteligente, tão conhecedor das Escrituras, tão apto, o apóstolo João, se prostra diante de um anjo. Será que João aqui se esqueceu do primeiro e do segundo mandamento? Qual é o primeiro e o segundo mandamento? Adorará apenas a Deus, e só a Ele dar culto. E, no entanto, João aqui se prostra diante de um anjo. Interessante isso. E então, o que o anjo faz? Vê, não faça isso. Eu sou um conservo teu, dos teus irmãos, dos profetas e dos que guardam as palavras desse livro. Adore a Deus. Então, o que o anjo faz? As mesmas palavras ditas lá no verso 19 e 10. Agora, só que o anjo aqui dá uma ampliada nesse aqui, né? E acrescenta que os profetas e os que guardam as palavras do livro. Então, o anjo, os profetas, todos aqueles que guardam, isto é, toda a igreja, todos os crentes, são conservos, isso é, nós somos iguais, nós somos todos iguais. O único diferente, o único que merece adoração, o único que está acima de todos é Deus triuno. E só a Ele deve ser adorado. Então, aqui o que ele diz, aqui João, quando puxa, o anjo, quando puxa as orelhas de João e dá uma puxada dura, tá certo? É para João e para todo o povo de Deus, dizendo o quê? Nem João, nem apóstolo, nem santo, nem profeta, nem coisa nenhuma estão acima dos outros. Estão todos, diante de Deus, são todos iguais. É isso que ele está falando aqui. E Deus ensina o quê? Louvor e adoração a qualquer criatura, seja anjo, ser humano, animal, objeto, ou qualquer que for, é absolutamente proibido. É isso que ele está dizendo. Só existem duas categorias de seres no universo. Só duas categorias: o Criador e a sua criação. É o Criador, o resto é criação. Ou não é isso? E nada pode ser colocado acima do Criador. Somente Deus é digno de adoração. Em Lucas 4:8 tem a resposta: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Então, ele recebe aqui uma reprimenda do anjo, né? Então, por quê? Porque se João, que era João, que tinha esse entendimento, teve um momento de êxtase, porque ele viu toda aquela beleza, ele viu o novo céu e a nova terra, ele viu o paraíso, ele viu a noiva de Cristo, ele viu o casamento do Cordeiro, ele viu aquela revelação belíssima, a imagem de Deus, a glória de Deus. Ele ficou extasiado. E naquele momento que ele viu o anjo, ele se prostrou diante do anjo. Ele tinha tudo, com isso tudo caiu. Portanto, quem está em pé, veja que não caia. Quem está em pé, veja que não caia, porque João caiu aqui. Ele mesmo se iludiu, não é isso?
Então é possível, não é certo? Então nós não podemos nos deixar levar pelos instintos humanos, irracionais, nem pela emoção, mas devemos o quê? Manter na mente a palavra de Deus e o culto racional. Nós não podemos fazer culto emocional. É por isso que muitos desses apelos que a gente vê por aí são apelos emocionais. Que se todos aqueles que aceitassem Jesus da forma que é feito, com os apelos, não haveria lugar para tanto crente. Mas não fica ninguém. São igrejas que as portas são largas, entra aquele monte e pela porta dos fundos sai outro tanto. Por quê? Porque são decisões emocionais, não é culto racional. São coisas que as pessoas fazem, não é isso? Nós temos que manter o culto racional, manter a intelectualidade viva, presente, nossa racionalidade. É isso que Deus requer. Deus requer que nós sejamos racionais diante dele, não envolvidos pela emocionalidade. Tá certo? Claro que o crente se emociona, nós devemos nos emocionais, choramos muitas vezes, mas chorar no sentido de que reconhecer que nós somos pecador e carecemos da glória de Deus. E só estamos aqui por misericórdia de Deus. Não é? Aí sim. Verso 10. Disse-me ainda: não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Aqui, o anjo, falando em nome de Jesus, transmite uma ordem expressa para João. Não cele, isto é, não esconda, mas publique as palavras desse livro e divulgue. Não é para selar, é para proclamar, não é para manter selado. Muito diferente dos antigos profetas, principalmente lá em Daniel, quando tem as suas revelações apocalípticas. A ordem divina, para qual era lá? Cele e feche as palavras. Tá certo? Agora é o contrário. Não feche, não cele, proclame. Por quê? Porque lá as profecias não eram para o momento, elas teriam tempo para acontecer. Aqui não, aqui é a iminência de acontecer. Agora você vai proclamar. Tá certo? Aqui é diferente. Lá era profecia para o futuro, agora é profecia para o já, por aqui, para o agora. Está na iminência. Era interessante porque todos os apocalipses judaicos, e tem vários, muitos deles, eram sempre mantidos selados, porque eram proibidos de ser manuseados por aqueles não iniciados. Então não era para qualquer um, tá certo? E essa é uma complicação que a própria igreja entrou, de manter fechado, escondido muitas vezes as revelações divinas, que só eles poderiam interpretar. Só os iniciados, só aqueles que fossem do clero, podem ser que interpretassem corretamente. Então eles proibiam. E isso levou às trevas, isso que levou à era da escuridão, que foi a Idade Média. A Idade Média se caracterizou por isso, por um momento de trevas na história. Por quê? Porque a palavra de Deus estava no livro dos índices proibidos para o povo. E só lá com Gutenberg, tá certo? Com Lutero, tá certo? Com Wycliffe, na Inglaterra, que começaram a abrir a palavra de Deus na língua comum e que o povo começou a ler a palavra e entender a palavra. E daí começaram a entender, através da reforma, aquilo que de fato Deus fala, e não apenas depender apenas dos iniciados, não é? Que era assim também que os judeus do Sinédrio faziam. Eles eram os iniciados, os outros desconheciam. Aí dominavam o povo através da ignorância, através da falta de conhecimento. Por isso, Jesus fala: a minha palavra é a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou não é isso? Você não é mais escravo de ninguém. Por isso ele diz aqui: não cele, divulgue, proclame essa palavra. Uma ordem expressa. E aqui ele fala o seguinte agora, no verso 11:
Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. Então a humanidade fica aqui dividida em dois grupos. Aqueles que praticam o mal e os imundos, e aqueles que praticam a justiça e são santos. E aqui a expressão continue sempre é um processo contínuo, tá certo? Progressivo, né? Então, ou ele leva para uma vida de santidade, ou então para uma vida de degradação. Só tem duas escolhas. Não é? Vocês podem ver bem quando Paulo ensina isso lá em Romanos, no capítulo 1, tá certo? Dos versos 18 em diante, lá se vê bem com clareza isso, não é? Significa o quê? Que o pecador, ele sempre está em regressão. Ele parte da incredulidade para a desobediência, da desobediência para a dureza do coração, e da dureza do coração para a degradação final, total, da pior das degradações possíveis. Agora, o santo, ele diz, santo, continue sendo santo, faça progresso na sua vida, que conduz da fé para a prática da obediência para a alegria, e da alegria para a bem-aventurança. Tá certo? Bem-aventurança qual? Na glória do Senhor, né? Então, nós vemos isso, e vemos que o mundo, de fato, meus irmãos, está cada vez mais profano. Ele está cada vez mais pecador, mais imundo, né? Eu, escutando uma certa ocasião o reverendo Leandro Lima, e ele falava uma coisa interessante, da eficácia que o mundo tem em se tornar imundo. Como ele é competente nisso, como os ímpios são incompetentes em cada vez piorar mais. Eles têm uma competência enorme nisso, não é? Enquanto que a dificuldade que a igreja tem de se santificar, não é isso? O mundo é fácil, ele vai caminhando a passos largos para a imundícia. O santo é que tem dificuldade de continuar se santificando. Né? Nós não somos muito eficazes no nosso lado, não é verdade? Agora, e o que leva a essa ineficácia? Leva para o cristão morno, o cristão nominal, aquele cristão que, mais ou menos, ele é mais ou menos, tá certo? Ele é mais ou menos, ele é indeciso, ele não quer continuar se santificando, então ele fica com um pé lá, um pé cá, não é verdade? Morno. E isso é a coisa que Deus mais odeia, é o morno. Você tem coisa que Deus abomina, é o morno. Ou seja, crente ou não crente. É preferível ser não crente do que crente. Agora, ficar nesse meio termo, para Deus não serve. Não esqueçam, lá no próprio Apocalipse, nós vimos lá no capítulo 3, lá, né? Tá certo? A igreja de Laodiceia. Lembram disso? O morno eu vomito da minha boca. Não é isso? Ele não aceita isso aqui. Então, nós temos que escolher um lado, alguns que vão se santificar e os que vão se perder. Ficar um pé cá, um pé lá, não serve para Deus, não vai para lugar nenhum. Esse vai ser o pior. Esse vai receber o pior castigo, porque ele não sabe nem o que ele vai acontecer com ele, né? Por quê? Porque que ele diz aqui, eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Quando Jesus diz aqui que tem uma recompensa, tá certo? Ele está repetindo aqui, na verdade, as palavras do profeta Isaías. Eis que o Senhor Deus virá com poder e o seu braço dominará, eis que o seu galardão estará com ele e diante dele a sua recompensa. Com o pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio, as que amamentam ele guiará mansamente. Então, a promessa de Jesus, qual é o galardão? Que recompensa ele vai dar?
não é recompensa pelas nossas boas obras, porque nossas boas obras não existem. Não existem boas obras de crente. Nós fazemos boas obras para testemunhar de Cristo, mas não como mérito nosso para alguma coisa. Agora, as obras dos ímpios, essa sim ele vai descer o porrete, tá certo? É isso que vai acontecer, não é? Então, promessa da volta de Jesus para nós significa o quê? Alegria, felicidade, tá certo? Para nós que cremos, mas para o ímpio é medo, é trevas, é terror. É isso que ele está falando aqui. E nessa declaração resumida aqui de Jesus, ele profere 3 cláusulas, 3 coisas aqui, que transmitem o conceito de como ele é divino eternamente. Eu sou o alfa e o ômega. Diga-se passagem, ômega a palavra, certo? A letra, viu? A pronúncia é ômega. Alfa e ômega. O primeiro e o último. O princípio e o fim. O que significa? Cronologicamente, ele está dizendo aqui, eu sou o alfa, a primeira letra e a última letra do alfabeto. Né? Eu sou o primeiro e o último, tá certo? Agora aqui ele fala assim, eu sou o princípio e o fim. Isso é já um outro conceito, é um conceito escatológico, é um conceito diferente, não é cronologia. Aqui o princípio quer dizer o quê? Tudo iniciou, eu fiz tudo, tudo estava em mim no princípio, e o final também converge para mim. Tudo eu criei, tudo converge para mim no final. Eu sou o princípio e sou o final, sou o fim. Toda a minha glória eu fiz, toda a criação, está certo? E agora tudo isso reverte para minha glória, para a glória dele, certo? O Criador. Eu sou o Criador. Aí ele vem dizendo outra coisa. Bem-aventurados aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Nós já vimos essa história das portas lá na cidade santa, aquela coisa toda. Então ele quer dizer o quê? Que depois que Cristo julgar os homens de acordo com as suas obras, né, João contrasta aqui o destino dos santos e dos ímpios, tá certo? E reforça o conceito aqui da igreja que é redimida pelo sangue de Jesus. Santos não são aqueles justos sob o ponto de vista humano, né? Por fazer boas obras, por cumprir todos os rituais religiosos, por fazer lá sei o quê, né? Mas sim aqueles que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro. E aqui o verbo lavar, mais uma vez, está, já falei aqui, no pretérito perfeito grego, que tem o sentido de que tem um efeito permanente. Lavou uma vez, está lavado para sempre. Não há como, eu não preciso lavar no sangue do Cordeiro todo dia. Lavei uma vez, está lavado, está limpo, tem um efeito permanente, é isso que ele quer dizer. E esses santos, então, aqui beneficiados pelo sacrifício de Jesus, então, esses têm acesso à árvore da vida, né? E seus nomes já estão registrados no livro da vida antes da fundação do mundo, porque Deus já fez isso, não é isso? Fora ficam quem? Os feiticeiros, os cães, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Quando ele se dirige, veja a diferença, quando ele se dirige às pessoas, ele mostra esse contraste entre crentes e descrentes. Então, os excluídos, os descrentes, ele demonstra aqui, ele rotula o caráter de cada um deles. Aqui sim, as obras são rotuladas. Aqui tem dos caráteres. O que era termo? Por que ele usa o termo cães? Cão era um termo pejorativo da época que classificava todos os abomináveis diante de Deus.
são os cães. Tudo que era abominável. Por isso o judeu já classificava todo aquele que fosse de outro povo, era cachorro, era cão. Não tinha direito, não era o povo eleito. Então era cães. Lembram quando a mulher diz lá para Jesus, até os cãezinhos comem as sobras da mesa? Ela se coloca na situação de não ser do povo, e Jesus vai lá e abençoa. Está certo? Ou não é isso? Mas nesse caso aqui, esse cães no termo pejorativo. Feiticeiros, nós já vimos o que é feitiçaria, já explicamos aqui, na palavra aqui, né? Assassinos, idólatras, fornicadores, os que praticam o engano, todos aqueles que já mencionamos ali no capítulo 21. E vejam que aqui ele acrescenta esses fatos, mas aqueles que amam e praticam tais coisas. Amam e praticam a mentira. Porque aquele que de fato tem no coração, ama fazer o mal. Ele ama aquela vida que ele leva. Está certo? Ele ama ser daquele jeito. Ele quer ser daquele jeito. Ou não é isso que nós estamos vendo diariamente aí, na televisão? As pessoas amam defender as causas deles. Aí e querem infligir aos outros, porque eles amam e praticam isso. Não é? Isso significa profundidade de pecado. Quando o pecador transforma a verdade em mentira, está certo? E sente prazer no pecado. Tem prazer em pecar. Essa é a diferença. O crente pode pecar? Pode. Acontece. Mas ele não ama pecar. Ele peca às vezes por circunstâncias, é diferente. E para isso nós podemos nos arrepender, confessar os pecados e ser perdoados, ou não é isso? Mas esse não, ele ama pecar, é diferente. Eu, Jesus, verso 16. E veja bem a diferença aqui, antes desse versículo 15 ainda. Quando aqui tem uma classificação por gênero de caráter, de pecado, são as más obras. Enquanto que nós vimos no verso anterior, que não tem classificação de boas obras. Não tem classificação de caráter, ser bonzinho, ser não sei o quê. Não, lá, quem que entra? Os que foram lavados. Não interessa quem seja. Está certo? Todos os lavados. Ela é todo mundo junto. Ok? Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas, às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Jesus aqui se identifica no pronome pessoal eu, e diz, eu enviei o anjo, o que indica o quê? Autoridade divina. A palavra testificar significa aqui ato de testemunhar. Testemunha a palavra transmitida, entregue aos seus destinatários. Quem são os destinatários? As 7 igrejas, isto é, a toda a igreja, em todas as eras, em todos os tempos. Aqui no Apocalipse, Jesus sempre usou também o termo eu sou, tá certo? Eu sou, que é a palavra Yahvé, eu sou. Ele diz o quê? Que eu sou o renovo da tronco de Jessé, filho de Davi. Qual o significado? Significado que a tribo de Davi eles tinham extirpado. Estava fora, mas ficou lá uma raiz. E Jesus sai daquela raiz. Renovação, renovou a tribo, vem da tribo de Davi. Ele é da descendência de Davi, da tribo de Jessé. E eu sou a brilhante estrela da manhã. Vejam lá em Isaías 11, 1 e 2, diz assim, do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito do conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E lá em Números 24, 17, diz assim, vê-lo-ei, mas não agora, contemplá-lo-ei, mas não de perto,
uma estrela procederá de Jacó, de Israel subirá um cetro, que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. O que Jesus está dizendo? Porque nós vemos lá nas profecias, principalmente lá contra Tiro, de que lá, quem era a estrela da manhã? Quem diz que se colocou como estrela da manhã? Satanás. E Jesus diz, não, eu sou a verdadeira estrela da manhã. Tá certo? O que é a estrela da manhã? Qual é a estrela da manhã? O dia vai clareando, agora não dá para ver. Tá certo? Se nós observarmos o clarear do dia, nós vemos o céu cheio de estrelas, depois vai desaparecendo, e fica uma última estrela, a mais brilhante, que nós vemos é a última que está lá. Essa é a grande, é nesse significado que ele diz, tudo desaparece, mas eu sou a estrela da manhã, aquela que mantém o seu brilho, eternamente. Verso 17, o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Jesus agora aqui anuncia que a resposta às suas palavras vem de duas fontes apenas. O Espírito Santo e a igreja na terra. Só tem duas fontes. E essas duas fontes continuam o quê? Expressando o apelo pela volta de Jesus. O Espírito de Cristo é o Espírito que move o noivo, e esse Espírito tem sua habitação na noiva. Por essa razão, a igreja expressa ansiedade pela volta de Cristo. A verdadeira igreja tem ansiedade na volta de Cristo. Mas, no entanto, esse terceiro convite não é dirigido a Cristo, mas ao povo. É assim, venham a mim, tá certo? Por quê? Porque Pedro, quando disse às pessoas para se arrependerem, acelerem a volta de Cristo. É isso que ele está dizendo. Verso 18. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia desse livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos desse livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida, da cidade santa, e das coisas que se acham escritas nesse livro. Então aqui é uma advertência solene para não aumente nem diminua, não troque as palavras aqui e não interprete errado. Isso era uma advertência normal lá na antiguidade. Moisés também advertiu, aos povo de Israel lá na época, a não acrescente nada nos decretos e leis que Deus deu. Deuteronômio 4:2 diz isso, nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. E Jesus aqui anuncia uma maldição sobre aqueles que fazem o quê? Distorcem a palavra de Deus. Essa que é a verdade. Tá certo? Não é? E os flagelos daqui não incluem apenas os flagelos temporários, que nós conhecemos os flagelos lá, que tem lá nas trombetas e nas taças. Mas aqui ele diz assim, também é uma separação eterna, exclusão da vida eterna e da cidade santa. É isso que ele está dizendo aqui. Isso é um conceito importantíssimo para nós. Porque aqui ele está falando dessa reprimenda para o livro do Apocalipse. Ora, mas se o livro do Apocalipse é o livro que fecha toda a Bíblia, é o livro que dá esse fechamento chave de ouro, isso se estende para toda a Escritura. Então eu não posso mexer nas Escrituras, eu não posso mudar as Escrituras do jeito que eu quero, eu não posso adaptar, eu não posso atualizar. Nós estamos vendo movimentos aí, vão atualizar a palavra de Deus, porque a sociedade não aceita, está aqui, não pode. Jesus está falando, não pode. Está certo? A palavra de Deus é uma só, não muda, não pode mudar de acordo com a nossa cultura. Eu não posso acrescentar, isto é, acrescentar quer dizer o quê? Eu não posso me basear em revelações novas. Estou tendo uma revelação, tive uma revelação, eu faço uma igreja baseado na minha revelação, estou tendo revelação. Não está.
Se ou está na palavra ou não é de Deus. Então eu não posso acrescentar e não posso tirar. Eu tenho que manter o que está aqui. Está certo? Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém, Maranata. É isso que ele está dizendo aqui. Então essa é a última afirmação do Apocalipse. Declaração dos lábios do próprio Senhor Jesus, dizendo que eu vou voltar mais breve do que vocês pensam. Está certo? É isso que ele está dizendo. E João diz assim: assim seja, amém. João concorda, é ou não é? Amém, não é isso? E aqui a graça do Senhor Jesus esteja com todos, é uma saudação típica da igreja, não é? Porque a graça de Deus está sobre todos aqueles que amam a Jesus e a Deus. Amém? Para encerrar nossas aulas do Apocalipse aqui, nós começamos lá no início dizendo que nós íamos fazer uma interpretação do Apocalipse no sentido de desmistificar o Apocalipse. Eu espero que tenha atendido esse objetivo. Dar uma interpretação adequada, né? Porque é uma mensagem de perseverança, de esperança para uma igreja perseguida, mas que é uma igreja vitoriosa já. Essa é a mensagem. E nós procuramos fazer aqui usando a técnica descrita. Qual é a técnica interpretativa de exegese que deveríamos aplicar no Apocalipse? Essa que nós aplicamos. Mas quem que falou isso? Jesus. Lá no capítulo 1, quando ele interpreta, quando ele mostra os candelabros, tá certo? Ele está transitando no meio, ele mostra. Agora vocês interpretem da seguinte forma: isso é isso, isso é isso, isso é isso. Então essa é a interpretação que vocês vão fazer daqui para frente para o livro. Não mude mais isso. Então não é literal, ela é simbólica, não é? Mas é um livro de bem-aventuranças para a igreja, tá certo? E nós vimos então 7 bem-aventuranças. Eu queria repetir as 7 bem-aventuranças que nós vimos nesse livro. Primeiro está lá no capítulo 1, verso 3. Capítulo 1, verso 3. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Primeira bem-aventurança. Segunda bem-aventurança, capítulo 14, verso 13. Bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Então, os que morrem no Senhor já estão na glória com Deus, não é isso? Capítulo 16, verso 15. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Vestiduras brancas, certo? Capítulo 19, 9. Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Capítulo 20, verso 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos, ou seja, para sempre e eternamente. Capítulo 22, verso 7. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Repetição lá do primeiro. E no 22, 14, ele nos diz o quê? Bem-aventurados os que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Dessa forma nós concluímos o livro do Apocalipse. Espero que os irmãos tenham tido um bom proveito. Ficamos aí um bom tempo nisso, né? Ficamos mais de quase um ano nessa toada. Mas aquilo que já falei está à disposição, todo o resumo lá, quem quiser. São 160 páginas, eu não vou imprimir, eu vou mandar por e-mail para vocês, por rede social, mas não tem como, é muita coisa, tá certo? Mas está lá todo o resumo, tudo feito. Agradeço a todos os irmãos que acompanharam e vamos nos despedir então agora, orando, tá certo, com o reverendo